Paz do Senhor. Friozinho gostoso, né? Oh. Oh. Amém. Bom, o tema que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem é praticantes e não somente ouvintes. Aí eu fui de curiosa, né? Dar uma olhadinha na internet. E eu pesquisei o número de cristãos que nós temos hoje, pelas estatísticas, pelo IBGE. Cristão, tanto católico como cristão protestante, lá eles generalizaram, colocaram tudo junto. Nós somos uma massa de 86,6% da população brasileira. É muito, né? Uma estatística muito grande. E que eles fizeram uma projeção que até o ano que vem, até o ano de 2022, o número de brasileiros cristãos protestantes ultrapassaria ao número de católicos. É muita gente. Se a gente olhar para as estatísticas por esses valores aqui, não era para o mundo estar de maneira diferente se todos fossem realmente praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, que frequentassem cultos aos domingos e que achassem que todos os problemas estão resolvidos e nada mais é necessário? E então essa palavra vem mexendo comigo já há alguns dias, porque eu me senti incomodada com a minha inconstância espiritual em algumas fases da minha vida. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu acredito que sim, né? Todo mundo é cheio de fases. E isso serve para que a gente possa refletir o que nós precisamos e onde estamos em Deus para que Ele possa nos usar e transformar a nossa vida para que a gente possa ser agentes transformadores aonde nós estivermos. Então eu tenho aprendido com essas fases, com os altos e baixos, a trabalhar as minhas frustrações, a trabalhar os meus medos, os meus sonhos e principalmente os projetos de Deus para a minha vida. Você já parou para pensar? Porque eu já parei para pensar e eu já vi que algumas áreas eu tratava de maneira superficial. Eu tratava de qualquer jeito. Então, convido vocês nessa noite a fazer essa reflexão junto comigo. Será que nós estamos tratando a nossa vida espiritual, nossa vida no todo, de maneira superficial? Porque às vezes nós não pensamos nisso. Estamos satisfeitos com algumas áreas, outras nem tantas, mas a gente vai levando e empurrando com a barriga e deixando acontecer. Dia após dia, sem o norte do Espírito Santo, sem pedir que Ele realmente adentre em áreas da nossa vida e faça a diferença. É necessário nos dias de hoje que os verdadeiros cristãos, aqueles que carregam Cristo como palavra da verdade, se levantem. Sejam realmente o sal, a luz que a palavra fala que tem que ser. Não apenas acomodados de maneira cultural. Que em nome de Jesus o Senhor nos tire do nosso comodismo. Que Ele mexa conosco nessa noite. Você consegue ver a sua vida em tudo glorificando a Deus? Tanto nas alegrias quanto nas dores e tristezas. Quais os aprendizados que tiramos nos momentos das dores? Porque há uma cultura no meio dos cristãos que falam que Deus é amor e que logo tudo será alegria. O que a gente faz no momento da dor, no momento da frustração? Será que nós entendemos que Deus às vezes Ele nos leva em um momento desse para tratar conosco? Para que a gente possa aprender, passar de fase e testemunhar o quão glorioso foi o trabalho dele nas nossas vidas? Então essa cultura nos leva a entender que a partir do momento que eu aceitei a Deus, todos os meus problemas estão resolvidos. E logo, quando eu tenho algum problema, alguma frustração, foi o inimigo. E não, eu cheguei a aprender que algumas coisas Deus permite sim, para mudar nosso caráter, para testar a nossa fé, para provar-nos se nós realmente estamos preparados para receber aquilo que Ele planejou.
Há uma grande dificuldade em nos aprofundarmos. Tudo ao nosso redor é objeto de distração. E essa estratégia é antiga, usada pelo nosso inimigo. E acreditem, no meio dos cristãos ainda funciona. Mais do que nunca, né? A gente tem passado aí por momentos nesses 2 anos consecutivos aí, a gente vê que os momentos de distração são enormes. Se você está nessa caminhada, que foi algo que o Senhor já falou comigo, nessa carreira cristã, como Paulo fala que nós temos uma carreira, assim como profissional, como vida familiar, entre outras áreas da nossa vida, a gente se dedica, nós colocamos energia, sentimentos, amor, intenção, intensidade. Por que que na nossa vida cristã nós não colocamos a mesma proporção de intensidade? Porque negligenciamos essa área da nossa vida que rege todas as outras áreas. Devemos acumular experiências e testemunhos, frutos de obediência ao Senhor, para falarmos com propriedade: Senhor, usa a minha vida. Quem aqui nunca cantou? Eu sou a primeira. Senhor, usa a minha vida. Me usa em favor ao reino. Eis-me aqui, eu estou aqui. Olha para mim. Mas será que às vezes a gente para entender a intensidade do que a gente fala para o Senhor? Estamos aceitando tudo que vier quando a gente fala, quando propomos essas experiências com Ele? E aí eu entro no texto que o Senhor me levou já há algum tempo atrás a estar refletindo sobre ele. E eu gostaria de convidar vocês para ler junto comigo. E nesse entendimento, o Senhor me fez lembrar de uma passagem que eu li, na verdade, já faz algum tempo, que é em Atos 9, do 36 ao 42. Ele fala sobre Dorcas, uma mulher intensa em amor e em cuidado. Vamos lá? E ele fala, nesse texto é um texto curto, mas ele retrata sobre essa mulher. E fala que havia em Jope, aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no texto da Bíblia. E havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe as mãos, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecida por toda Jope, e muitos creram no Senhor. É um texto pequeno, mas se a gente for, tem tanta coisa rica. Por que que isso mexeu muito comigo? Porque o Senhor, Ele usou o que aquelas mulheres, aquelas viúvas mais conheciam, que era a morte, para trazer vida, para se apresentar de uma maneira diferente. E isso foi notório por toda aquela cidade. Jope era uma cidade de beira-mar, vai dizer nos próximos versículos ali. Ou seja, aquelas mulheres, elas perdiam, a sua grande maioria, perdiam seus maridos para o mar. Então eu me dou a liberdade de ficar imaginando nesse texto várias mulheres à beira-mar, esperando seus maridos voltarem para casa sem ter uma resposta. Não sabiam se estavam vivos ou não, o que havia acontecido. Era uma cidade de insegurança e uma cidade de medo. Por quê? Muitas delas perdiam os pais dos seus filhos.
não tinham rastreabilidade, não sabia se estavam bem ou não. Era uma cidade de passagem, você sabe, uma cidade de comércio. Muitos passavam, entravam, faziam os seus comércios e saíam. Mas Dorcas, no início aqui desse texto, ela fala que ela era uma discípula. Uma discípula de quem? Uma discípula de Cristo. Ela não era qualquer uma naquela cidade. E ela entrou naquela cidade, o texto fala, e ela fez a diferença na vida daquelas mulheres. Ela era notável por ser uma mulher cheia de amor e de cuidado por aquelas vidas. Então ela carregava algo de muito precioso. E o Senhor permitiu aquela situação, permitiu que ela enfermasse, permitiu que ela morresse. Mas, Naira, ela não pregava para aquelas pessoas? Acredito que sim. Como no texto fala também que outros discípulos foram e deram uma mensagem para Pedro. Então tinha mais gente conhecedora da palavra lá. Mas tamanha era a demonstração da vida dela, como ela praticava o amor, o evangelho real e verdadeiro, que o Senhor usou a morte dela para impactar aquela cidade. E o final desse texto fala que toda Jope, que muitos creram no nome do Senhor, porque grande foi o milagre e o testemunho que aquelas mulheres puderam ter e aquela cidade pôde ver do Senhor Jesus. A primeira observação, que o Senhor usa, às vezes, a nossa dor, as nossas frustrações para trazer vida onde a gente estiver. Depende só dos olhares a qual nós tivermos para aquilo que Deus tenta fazer na nossa vida. A gente precisa encarar as coisas de uma maneira diferente. Dorcas era muito generosa e amável. Era admirada e amada por aquelas mulheres. Não fala na Bíblia que ela pregou. Não fala na Bíblia que ela falou. Fala que ela fazia. Ela operava em obras. Isso demonstra a fé dela, demonstra o amor, demonstra aquilo que ela carregava. De uma maneira muito sensível. Ela cuidava daquelas mulheres. Além dela fazer vestidos, eu acredito que ela também ensinava aquelas mulheres a fazer. Dava a elas uma profissão, dava a elas alguma coisa a qual se ocupar. Ela não chegou naquela cidade, ou não estava naquela cidade se lamentando apenas. Com certeza ela se alegrava com aqueles que se alegravam e choravam com aquelas mulheres quando elas choravam também. E esse texto é notável pelas suas obras e pelas suas esmolas que fazia. Mais uma vez, ela era discípula de Cristo, ou seja, ela externava tudo aquilo que ela aprendeu com o mestre, pessoalmente ou através de exemplos que ela viu de outros discípulos. Eu acredito seriamente que ela deve de ser uma das 70 daquela época. Então, ela teve ali um contato. Pedro chega ao cenáculo, retira todos, tira todas as distrações e se põe a orar. Primeiro ponto também que eu observo nesse texto. Como Deus é lindo, Ele não trabalhou no meio de emoção agitada. Ele não trabalhou no meio daquelas mulheres chorando e se lamentando pela morte dela. Ele simplesmente pediu para que todas se retirassem. Ele também foi muito humilde naquela hora. Ele não quis demonstrações exacerbadas de poder e milagre. Se pôs a orar em reconhecimento de quem era o Senhor, porque é o Senhor que podia trazer e reviver Dorcas. E aí a parte mais linda que eu vejo também, que a gente vai ver nos próximos, é ele dar a mão para ela. Ele ajuda ela a levantar. É uma demonstração de carinho, uma demonstração de atenção, uma demonstração de cuidado, de quem tem fé, de quem crê. Quando ele viu ela sentada. Então, quando ele fala, Tabita, levanta-te, de uma maneira muito ousada, dando uma voz de comando, empoderado pelo Espírito. Isso aqueceu meu coração. Isso aquece o coração de vocês quando vocês olham e veem um milagre de tamanha proporção? Porque se ele foi ousado, por que eu e você não podemos ser também? Se nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, se nós temos o conhecimento da palavra da verdade, por que não nos movimentarmos dessa forma? Porque às vezes falta crer. Muitas vezes ele só pegou na mão e levantou, como ele fez com o coxo. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé e precisamos ser praticantes da palavra de Deus
não somente ouvintes. Que legal, nossa, Pedro, em ousadia pelo Senhor, ele foi lá e fez. Peraí, Pedro é humano como eu sou, tenho as mesmas coisas, ele foi tratado como eu também estou, sendo tratado no processo, por que eu não posso ser tamanhamente usado e cheio pelo Espírito a ponto de fazer tais maravilhas nos dias de hoje? Então a gente entende que tudo que Deus faz, Ele faz num plano muito maior. É uma extensão muito maior, não se limita a mim, a pessoa. Ele faz por mim, mas não fica só comigo. Ele faz por mim para atingir a vida da Rose. Ele faz, às vezes, em mim para atingir a vida da Thaís. E atingir a vida de todos que estão ao meu redor. Então, ele escolheu aquela mulher, usou a vida dela como testemunho real e vivo, permitiu que ela morresse, permitiu que ela revivesse, para que ela fosse um testemunho andante pela terra. Que em nome de Jesus, as áreas da nossa vida que não glorifiquem a Deus morram, para que Ele possa nos usar no processo de salvação. A segunda observação que eu fiz desse texto é que Pedro, para chegar até aqui, ele precisou daquelas experiências com Jesus, aquelas experiências passadas. Ele já não era mais o mesmo homem que havia tentado repreender Jesus sobre a crucificação, a morte e a ressurreição, quando o Senhor ele vai e anuncia essas coisas aos discípulos. Está em Mateus 16, 22. Ele assumiu o seu chamado e se tornou uma verdadeira rocha ou pedra. Foi um texto de João 1,42, quando Pedro ele se encontra com Jesus e o Senhor Jesus o chama de Cefas, que significa Pedro, que significa rocha. Ele assumiu verdadeiramente o seu chamado, deixando para trás todo o temperamento inconstante que ele tinha. A Bíblia relata que ele foi o homem que decepou a orelha de Malco. Ele era um homem sanguíneo, ele era um homem difícil. Relata, muitas vezes, a soberba dele em algumas áreas da vida. Mas quando a gente chega até aqui, a gente vê transformações na vida de Pedro de uma maneira grandiosa. Se o Senhor Jesus fez isso na vida desse homem, ele não pode fazer na minha e na sua? Basta que a gente coloque a palavra de verdade em operação. Foi através de Pedro que também ocorreu a conversão das 3.000 pessoas em Atos 2,14. Aquele homem foi tremendamente usado pelo Espírito para pregar e muitas pessoas se renderam ao poderio de Cristo. Foi o mesmo apóstolo Pedro quem disse as palavras conhecidas: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós podemos afirmar, empoderados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, para as pessoas que necessitam realmente da presença e do encontro do Senhor Jesus: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Porque só são palavras de ousadia que saem da boca de quem sabe quem é. De quem sabe aquilo que carrega. Que em nome de Jesus nós saímos daqui hoje empoderados dessa palavra e fala: Senhor, me para em qualquer lugar, coloca pessoas no meu caminho, me usa como ousadia para que eu possa proferir: levanta e anda, porque o que eu tenho eu te dou. Que o secreto não fique tão em secreto desse jeito. Porque temos um hábito de falar: não, eu tenho secreto. Amém, mas e cadê a transformação de vida? E cadê a demonstração de amor? E cadê a operação de Cristo na vida das outras pessoas através da minha? Cadê a minha transformação genuína? Eu preciso externar o secreto. Eu preciso colocar para fora aquilo que Ele tem testificado no meu coração. Às vezes, para nós, aqueles encontros especiais, a gente às vezes acaba não valorizando, mas uma palavra daquilo que o Senhor te deu pode ser
uma palavra que transforme uma vida inteira. Esse texto está em Atos 3:6, quando ele vai ao templo orar, Templo Formosa, vai ele e João. E eles fitam os olhos em um coxo de nascença. E esse texto é lindo também. Porque eles fitam os olhos e aquele homem olha, retorna o olhar para eles, esperando que eles deem alguma esmola. E Pedro, na ousadia do Espírito, fala para ele: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E novamente Pedro levanta aquele homem, puxa aquele homem pelas mãos e o coloca de pé, até ele entender que o milagre dele já tinha acontecido, já tinha sido gerado, já tinha espiritualmente, aquele homem já podia andar. E logo após o Senhor, ele vem relatando no texto a conversa que ele teve e o quão ousado ele foi para falar e testemunhar do amor de Cristo, do Evangelho de Cristo. Esse homem não ficou apenas nas palavras. Ele era praticante de tudo que tinha vivido e tudo que havia presenciado. E no capítulo 10 de Atos, um capítulo depois a este de Dorcas, ele fala do centurião. É outra passagem maravilhosa também. Gente, Atos é riquíssimo. Riquíssimos para a nossa vida. E aí ele vai falar da história de Cornélio, do centurião. E que o centurião, ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele não era judeu, ele era gentio. Mas ele tinha temor do Senhor no seu coração. O Senhor usa a visita de Pedro a Jope, naquela circunstância, para reviver aquela mulher, para ir até o centurião. Primeiro o Senhor dá uma visão a Pedro, um anjo visita Cornélio, faz toda essa questão que a gente encontra lá, em Atos 10. E aí a gente fica assim com o pensamento: não, foi acaso. Acaso que Deus fez isso, né? Pedro apareceu lá em Jope, porque ele estava em Lida, uma cidade vizinha, aí foi lá para ajudar a mulher e, coincidentemente, ele foi visitar o centurião, né? Eram cidades próximas até, era caminho. Cesareia, esse era o nome da cidade. Eu vejo Deus nesses capítulos e nesses versículos traçando rotas, traçando destinos. Não é à toa, Deus não faz nada à toa, é o que a gente vê. Ele usa, ele planeja, já tinha tudo sob controle dele. Porque às vezes a gente fala que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, não é? Ele tem todo o poder. Ele sustenta todas as coisas. Mas ele quer nos fazer participantes desses planos. Então ele nos usa de maneira totalmente que às vezes a gente não consegue entender, para atingir pessoas. E é lindo a continuação dessa história. E Deus trata muito com Pedro. Muito. Porque Pedro veio daquela raiz cultural, judeu, roxo, dos brabo, que entendia que o evangelho de Cristo era apenas para os judeus. Essa era cultural, veio para eles. E aí Deus dá a ele uma visão, o faz entender, coloca Cornélio no caminho dele, para que ele vá lá, pregue, fale do evangelho, fale do Senhor. Aquele homem se rende, aceita, é batizado no Espírito Santo e logo em seguida é batizado nas águas. E aí logo em seguida vem o grande conflito. Os discípulos, alguns ficaram sabendo que Pedro havia feito esse batismo. Só que o Espírito Santo é tão lindo que ele vai lá e toca em todos os corações. Ele traz o entendimento a todos os corações de que agora o evangelho não é mais limitado a um certo grupo. Agora o evangelho é para todos. É para todos aqueles que creem. E aí eu vejo aqui ele como o primeiro gentil convertido.
Há uma mudança na história daquela família, há uma mudança de cultura, há uma mudança no rumo da história. Eu não sei você, eu fico muito feliz porque eu estou incluída nessa. Isso chegou até a mim porque o Senhor permitiu que Pedro aprendesse que não era único e exclusivo. Será que isso seria possível se Pedro não estivesse disposto a ser praticante da palavra de Deus, se ele não tivesse tido tantas experiências e se ele não tivesse se aprofundado tanto da maneira que ele se aprofundou? Será que perante aquela visão que o Senhor deu a ele poderia ter falado, não, é só da minha alma? Que loucura que é essa? Jamais que Deus iria permitir um negócio desse acontecer. Quantas vezes o Espírito Santo ele quer nos usar e a gente limita ele e fala assim, não, não é possível, é coisa da minha cabeça. Coisas da minha cabeça. Houve a partir daqui, desse momento, um rompimento cultural que existia ao longo desse evangelho. Então, logo a salvação já não era mais de uso exclusivo dos judeus, logo passou também aos gentios. Pedro já havia vivido muitas experiências. Ele poderia achar que sabia de tudo já. Afinal, quantas vezes no nosso decorrer, nossa vida, nossa caminhada cristã, a gente começa a colecionar algumas pequenas experiências e a gente se limita e fala, não, agora acabou. É tudo que eu precisava saber. Eu já li a Bíblia muitas vezes, já não há nada mais que ele possa de novo me revelar. Mas quem caminha com Deus sempre terá novos aprendizados. Sempre irá romper. E Pedro, em entendimento, e logo se tornou um pregador para muitos. Ele rompeu áreas da vida dele que antes não eram, que ele era limitado. Então isso prova para mim e para você que às vezes algumas verdades que a gente tem, que a gente carrega na nossa vida cristã, o Senhor vai tirando de nós e mostrando novas verdades e implantando coisas em nós e nos fazendo completos. Ele nunca vai deixar toda a verdade contida em mim. Sempre haverá verdade em mim, verdade no Alisson, verdade no Ney. Porque a gente vai se unir e vai virar um só. Então, que em nome de Jesus o Senhor nos use em unidade e que Ele nos ajude a colecionarmos testemunhos e experiências no Senhor Jesus, para podermos sermos multiplicadores na terra. E aí, se o louvor quiser subir, porque já acabou, por gentileza, em Tiago 1:22, para a gente encerrar. É um outro livro também maravilhoso. Ele fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que duro é. Aqui eu vejo que ele fala de ouvintes. O ouvir é a audição. Quem ouve, graças a Deus, não é surdo. Mas é a diferença entre ouvir e o escutar. Que em nome do Senhor Jesus, Ele nos leve nessa noite, a partir de hoje, a escutarmos a voz dEle. A escutarmos as palavras contidas no Espírito Santo de Deus, a lermos a palavra e que ela crie raiz em nós. Que ela possa realmente transformar as nossas vidas. Escutar aquilo que o Senhor tem para nós. Praticar é uma ação que requer de nós uma atitude. Devemos muito pedir ao Senhor que nos ajude a nos tirar da nossa zona de conforto espiritual, a nos tirar daqueles momentos que a gente é tão raso e a gente acha que tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem. O Senhor tem um mar afora para a gente desbravar. Tem uma profundidade incrível para nos levar. Ele quer dar experiência e testemunho para cada um de nós aqui nessa noite, que você vai falar, gente, eu não acreditava que isso poderia acontecer comigo, mas aconteceu, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a vitória está ali. Está ali o meu testemunho.
Então, que em nome do Senhor Jesus, Ele nos ajude, nos capacite, nos leve em lugares mais altos nele. Amém? Queria orar com vocês, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes da nossa vida, Senhor. E não há nada, absolutamente nada que escape dos teus olhos. Senhor, o Senhor tocou nos nossos corações para que fôssemos verdadeiramente praticantes da tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ir num nível mais fundo, Senhor. Pega cada um aqui nessa noite, Senhor, e os leve, Senhor, contigo, Senhor, em experiências inimagináveis, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, testemunhos venham fluir, Senhor. Vidas sejam impactadas, Senhor, de uma maneira, Senhor, significativa, Pai. Te pedimos, Senhor, através do teu nome, Senhor, nos encha, Senhor, de ousadia, Senhor. Tire-nos, Senhor, do nível de mornidão, Senhor. Tire-nos, Senhor, do nível, Senhor Jesus, de comodidade espiritual, Senhor. Nos mexa, Senhor, nos aqueça, Senhor, nos vivifica, Senhor. Nos leve, Senhor, ao entendimento, Senhor, que se essas pessoas fizeram tamanhas obras, Senhor, grande mais nós podemos fazer, Senhor. Porque o Senhor habita dentro de nós, Pai. Nós carregamos o Senhor aonde nós vamos, Pai. Então, que nos use, Senhor, de maneira grandiosa, Senhor, por trocar em outras vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, de maneiras fiéis a realmente sermos testemunhas suas, Pai. Porque o Senhor nos deu, Pai, o plano, Senhor, e o Senhor nos ajudou, Pai. O Senhor traçou metas, Pai. Então, nos ajude, Senhor, a concluir elas, Pai. O Senhor tem nos prazer, Senhor, de nos fazermos, Senhor, participantes, Pai. Então, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis testemunhas tuas aqui, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nesse mundo conturbado, Senhor, a trazermos alívio, Senhor, a sermos pessoas amáveis, Senhor, a sermos pessoas piedosas, Senhor, e principalmente tementes a Ti, Senhor Jesus. Ajude-nos, Senhor, a ter um nível de entrega, Senhor, um nível de entrega genuíno e real, Senhor. Ah, Senhor, mexa, Senhor, com todos, Senhor, aqui, Senhor, e que estão nos assistindo, Senhor, com cada um, Senhor, que ficou na sua casa, Senhor Jesus. Mexa, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Traga, Senhor, à nossa memória, Senhor, todos os cuidados e carinhos que o Senhor já tem tido por nós, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos quentes, Pai. Ferver, Senhor. Ferver em Taubaté, Senhor. Ferver, Senhor, nas nossas casas, Senhor, nos nossos bairros, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a realmente sermos praticantes, Senhor. Praticantes dessa palavra que é viva e poderosa. Porque, como eu disse, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor tem todo o poder, Senhor. Todo o poder para fazer tudo o que o Senhor quiser e como o Senhor quiser, Senhor. Receba os nossos corações, receba a nossa adoração, nos transforme, Senhor. Traga ao nosso entendimento, Senhor, uma metanoia, Senhor. Traga em nós, Senhor, um entendimento real, Senhor, de quem o Senhor é, Senhor. Nos faça, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor, um encontro transformador, Senhor. Que a aba, Senhor, seja totalmente diferente, Senhor. Que nós saiamos daqui, Senhor, com uma consciência, Senhor, multiplicadora, Senhor. Eu quero ser sua fiel testemunha, Senhor. Sua fiel testemunha de todas as maravilhas que o Senhor tem feito, Pai. Ah, Senhor, eu quero ser colecionadora de experiências. E desejo que cada um aqui tenha muitas e muitas e muitas a testemunhar. Então venha, Senhor. Venha sobre nós, Senhor Jesus, e transforme, Senhor, as nossas histórias, Senhor. Transforma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, através do Teu poderio, Senhor. E obrigada, Senhor. Obrigada por nos fazer participantes desse plano que é maior que tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de louvar o Seu nome, Senhor, de Te engrandecer, Senhor. Obrigada, Senhor. Que todos aqui saiam, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor. Traga uma unção nova para essa casa, Senhor. Uma unção, Senhor, direta do Teu trono, Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.